Eu implorei ao meu ex-marido para me aceitar de volta, mas ele disse que não podia porque eu o quebrei. Não sei se este é o lugar certo para colocar isso, mas o título do grupo se encaixa na situação em que me encontro. Estou postando porque minha terapeuta sugeriu que eu deveria apenas desabafar, e curiosamente o Reddit pareceu um lugar para fazer isso. Então aqui vai. Eu, 42 anos, mulher, traí meu marido, 42 anos, homem, há 3 anos. Isso destruiu minha família e eu me arrependo todos os dias. Meu marido e eu nos conhecemos quando tínhamos 19 anos. Não éramos o primeiro parceiro um do outro, e por 22 anos, pensei que éramos felizes. Claro, ele tem seus momentos em que seu temperamento se sobrepõe, mas ele é o tipo de cara que usa o coração na manga e aguenta muita coisa, e quando explode, lamenta tudo que tem o incomodado. Eu entendo isso, eu faço a mesma coisa e tendi a dizer algumas coisas cruéis para ele por raiva, e ele nunca guardou rancor. Nossa vida sexual era ótima, claro que ele gostaria de ter mais. Ele tentava todos os dias, mas como uma mãe que fica em casa cuidando de 5 filhos, 3 meninas e 2 meninos, eu ficava cansada e ele expressava suas opiniões quando não tínhamos sexo. Eu achava isso irritante. Olhando para trás, poderíamos ter tido sexo mais frequentemente. No entanto, ele ajudava em casa, trabalhava 60 horas por semana e se certificava de que eu dormisse até tarde nos fins de semana, e eu acordava com a casa limpa e um café da manhã preparado. Conforme os anos passavam e os 3 mais velhos começavam a ir para a faculdade, eu estava sentindo a síndrome do ninho vazio. Eu estava entediada, ficando um pouco louca. Ainda tinha meus 2 meninos, mas eles estavam no ensino médio e não precisavam realmente de mim. Meu marido percebeu isso e me incentivou a conseguir um emprego. Em retrospectiva, eu deveria ter dito não, deveria ter arranjado um hobby, deveria ter feito muitas coisas de forma diferente. Meu marido é um pouco corpulento, ligeiramente acima do peso, mas bonito. Quanto a mim, flutuava entre 68 a 95 quilogramas dependendo do ano. Quando comecei a trabalhar novamente como representante de atendimento ao cliente, estava com 72 quilogramas e me sentia ótima. Não estava no mercado de trabalho há 21 anos e foi bom estar de volta. Com o passar dos meses, comecei a sair com as colegas mais jovens, de 25 anos, do escritório. Algo incentivado pelo meu marido, porque eu carecia de companhia feminina. Eu costumava empurrá-lo para sair com seus colegas de trabalho, então era justo que eu fizesse o mesmo. E aquelas garotas colocaram ideias na minha cabeça. Elas me fizeram pensar que eu poderia conseguir algo melhor. Me fizeram pensar que meu marido não era sexy o suficiente. Me fizeram pensar que eu estava sendo segurada. Até um dos meus colegas de trabalho homens afirmou que meu marido era um beta fingindo ser um alfa, e eu acreditei nisso. Na época, eu pensava que meu marido era só latido e nada de mordida. Sim, eu costumava vê-lo discutir com pessoas que falavam mal. Ele não tinha problema em enfrentá-los, mas nunca o vi entrar em uma briga. Não sei de onde isso veio. Eu amava, eu honrava e em troca, ele me honrava. Todos os nossos amigos sempre me diziam como eu era sortuda de tê-lo, e eu me sentia sortuda. No entanto, de alguma forma, todos eles entraram na minha cabeça e eu duvidei do meu amor por ele. Esse pequeno empurrão continuava toda vez que eu conversava com minhas colegas, e eventualmente comecei a flertar com o mesmo colega de trabalho que chamou meu marido de beta. Ele tinha a mesma idade que eu e era bonito, fisicamente em forma, e com o passar das semanas, uma coisa levou a outra. Ele deu o primeiro passo e eu simplesmente fui com ele. Estávamos tendo sexo sempre que podíamos. Eu me sentia mais jovem, desejada e tratei meu marido como lixo. Negava sexo para ele, zombava do seu peso, até tentava fazê-lo pensar que ele estava louco quando questionava nosso relacionamento. Não tinha ideia de onde isso vinha. Pensando bem, não sei por que eu estava agindo assim, não sei quem era aquela pessoa. Percebi o quanto era ruim quando meu marido esmagou um copo de vidro com a mão nua, olhando para mim com olhos cheios de ódio durante o jantar. Você está com um chupão, ele cuspiu enquanto enrolava a mão e ia para a emergência. Meus filhos me olharam chocados. Os olhos do mais velho ficaram vermelhos antes de ele sair correndo. Liguei para o meu amante e gritei com ele, e ele me disse que queria marcar seu território, e eu me senti enojada. Foi a primeira vez que me arrependi do que havia feito. Passava da meia-noite quando meu marido voltou para casa, olhou-me nos olhos e perguntou por quanto tempo eu queria negar. Queria dizer não, mas vi em seu rosto, então disse, 4 meses. Você chupou o taco dele? Ele perguntou. Eu não disse nada. Ele andou ao meu redor apenas para parar perto do meu ouvido e disse baixo o suficiente para eu ouvir. Eu quero me divorciar de você, vadia. Fiquei tão furiosa por ele ter me chamado assim. Ele nunca tinha falado comigo desse jeito antes e tudo que pude fazer foi chorar, especialmente quando percebi nosso filho me olhando do pé da escada. Eles me olharam com tanta raiva e eu estava brava com ele por fazer isso na frente deles. Deveria estar com raiva de mim mesma, deveria estar enojada comigo mesma, mas eu estava cega, e meu marido imediatamente se desligou. Foi como um interruptor, e assim seu amor por mim acabou. Minhas colegas me apoiaram, convencendo-me de que eu estava fazendo a escolha certa e que poderia passar mais tempo com meu amante, e eu acreditei nisso. Não queria o período de separação. Meu marido se mudou de casa e foi para um apartamento
apartamento a meio quilômetro de distância. Meus filhos estavam me tratando mal e minhas filhas se recusavam a falar comigo. Meu amante começou a vir para casa apesar das minhas objeções, mas ele simplesmente aparecia. Isso enfureceu meus filhos e ele se recusava a ir embora. Na primeira vez que meu ex-marido veio buscar os meninos, meu amante era mais fisicamente em forma do que ele, mas meu ex-marido apenas sorriu para o meu amante. Ainda se divorciaram? Meu ex-marido disse com um sorriso: ainda não, mas em breve. Quando eles saíram, fiquei tão furiosa com meu amante que disse a ele que o que ele fez foi desnecessário, e ele simplesmente me ignorou, até gritar comigo quando se cansou. E isso me assustou. Logo, meu amante começou a me dizer o que comer, o que vestir, fazendo esses comentários dolorosos quando ninguém estava ouvindo, e eu deixei acontecer. Quando o divórcio foi finalizado, negociamos 50-50, dividindo tudo com um plano de pagamento para comprar a metade dele da casa. Tivemos a guarda compartilhada, mas os meninos queriam morar com ele. Não vejo minhas filhas mais velhas há muito tempo. Elas não retornam minhas ligações. Só descobri que uma delas estava em um relacionamento sério quando ele mencionou. Foi surreal quando aconteceu. Ver ele assinar os papéis causou tanta dor no meu peito. Quando ele tirou a aliança e a colocou sobre o papel, senti um nó na garganta, e quando ele saiu, percebi que nunca me desculpei com ele. Peguei a caneta e apenas fiquei olhando para a aliança. Naquele momento, percebi o quanto eu tinha estragado tudo. Destruí meu casamento, meu relacionamento com meus filhos, e acho que estava em um relacionamento abusivo. E eu apenas chorei. Não conseguia respirar, estava muito confusa, mas eventualmente assinei. Uma semana após meu divórcio, foi quando meu amante me bateu pela primeira vez. Eu estava contando sobre meu dia e esbarrei na mesinha de cabeceira e derrubei o celular dele. Ele me olhou daquele jeito, me deu um tapa e me chamou de desajeitada. Liguei para o meu ex e a primeira coisa que ele perguntou foi: ele toca nas minhas crianças? Eu disse que não, e ele apenas desligou. Chorei muito naquela noite. Logo, meu amante se sentiu à vontade para usar as mãos. Isso durou 2 meses, e na época eu sentia que merecia. Meu ex nunca levantou a mão para mim, mas meu amante fez isso, e para mim era o karma. Só parou quando ele bateu em uma das minhas filhas, que estava em casa da faculdade devido à pandemia. Ela era a única que queria ficar na casa. As 2 mais velhas ficaram com o pai delas. Um telefonema dela e meu ex entrou na casa e ofereceu ao meu amante um golpe livre antes de espancá-lo, até ele ficar ensanguentado. Meu ex estava com uma expressão de pedra o tempo todo, sem emoções. Eu tive que implorar para ele parar. Ele olhou para o rosto machucado da nossa filha e perguntou a ela com qual mão ele a tinha atingido. E então ele quebrou a mão direita do meu amante pisando nela. Quando tudo acabou, meu ex o pegou e o arrastou para fora. Ele não me olhou nenhuma vez, nem me reconheceu. Ele o levou para o hospital e disse ao pronto-socorro que meu amante tinha caído de uma escada. Meu ex ficou ao lado do meu amante. Não sei sobre o que eles conversaram, mas no dia seguinte meu amante pediu demissão do trabalho e me deixou. Continuei trabalhando e meu ex começou a sair com algumas das minhas amigas solteiras e até com algumas das minhas colegas de trabalho. Uma delas foi a garota que me convenceu a trair. Só descobri depois, quando minha colega estava estressada porque ele estava se gabando para as outras garotas de como ele a fazia se sentir, constantemente me perguntando sobre ele e por que ele não retornava suas ligações. Doeu saber que ele estava fazendo isso. Acho que ele estava fazendo isso de propósito. Saí com alguns caras, mas nunca durou. Sou mãe solteira de 5 filhos, e isso parecia afastar os homens. E também havia a questão do sexo. Olhando para trás, mesmo com meu amante, nenhum deles conseguia me satisfazer como meu ex conseguia, o que me fez questionar por que deixei isso acontecer. Eu estava feliz. Como me deixei ser manipulada? Não entendo por quê. Durante esse tempo, minha casa estava sempre quieta. Meus meninos estavam trancados em seus quartos ou na casa do pai. Minhas filhas, com exceção da minha terceira filha, se recusavam a falar comigo e isso me machucava. Meu ex viu isso e convocou uma reunião de família. Ele reuniu todos os filhos na casa e eu fiquei feliz de ter todos os nossos filhos sob o mesmo teto, mas a maioria não queria estar lá. Ele começou a dizer às crianças que falassem comigo e meu filho mais novo me chamou de vadia. Isso me chocou, me machucou tanto, e meu ex deu um tapa nele bem na minha frente. Ele perguntou se eu já tinha chamado a mãe dele assim. Ele gritou e nosso filho balançou a cabeça. Sua mãe cuida de você, ela te ama e você vai respeitá-la. O que aconteceu entre nós não tem nada a ver com você. Todos vocês devem começar a respeitar sua mãe, tá claro? Ele olhou para todas as nossas crianças e isso disse muito. Meu relacionamento com meus filhos começou a melhorar. Durante o 2º ano do nosso divórcio, nós nos comportamos civilizadamente. Rimos, conversamos, ele vinha a casa com frequência para consertar as coisas, para falar sobre as crianças, e por um tempo eu tive meu marido de volta. Eu me aproximei, mas ele me empurrou e disse, não antes de ir embora. Um mês depois, ele começou a namorar a professora do nosso filho mais novo, que é 10 anos mais jovem que ele. Eles têm muitos interesses em comum, ela é extremamente atraente, e eu tentei ser civil enquanto eles namoravam, mas dói ver ele olhando para ela do jeito que olhava para mim, como a tocava, fazendo ela rir, ela era o centro da atenção dele. Eu entendi por que as pessoas nos invejavam, porque continuavam dizendo o quanto
quanto eu era sortuda, aquela devoção que eu nunca percebi. Eu tive um colapso nervoso quando soube que eles estavam esperando um filho e que iam se casar. Eu acordei com ele ao meu lado, tirando algumas mechas de cabelo do meu rosto, e só chorei, implorando por perdão por destruir nossa família, e ele não disse nada, apenas me deixou falar enquanto me segurava. Ele me visitava todos os dias, saindo só para falar com a noiva dele, e ela até veio aqui para ver como eu estava. Eu não mereço a simpatia deles, a bondade dela. Ela até me encontrou um terapeuta que eles pagaram. Meu terapeuta foi direta, para dizer o mínimo. Ela disse que eu estava passando por uma crise de meia-idade, e em vez de conversar com meu marido, eu deixei essas mulheres mais jovens me manipularem. Ela explicou que queriam sabotar meu casamento porque eram solteiras, provavelmente nunca se casarão, e me viam como presa fácil. A miséria adora companhia, e o fato de a principal instigadora ter dormido com meu amante só provou isso. Após alguns meses de sessões, ela viu como eu ainda estava lutando com isso e sugeriu que eu desabafasse, então resolvi postar no Reddit. Criei uma conta anônima e deixei a dor fluir. É terapêutico e uma alternativa única à terapia de grupo. A nova esposa do meu ex é uma pessoa adorável. Ela vem muito para ver como estou, conversa comigo, se certifica de que estou bem, e por mais que eu queira odiá-la, não consigo. Ela é muito gentil e os gêmeos deles são lindos. Meu ex também vem para garantir que estou bem, se estou comendo, dizendo que apesar do que aconteceu, sempre serei a mãe dos filhos dele e ele sempre estará lá para mim como amigo. Ele até veio no sábado passado e me deixou dormir enquanto limpava a casa e preparava o café da manhã para mim. Isso me fez desabar e chorar. Sinto tanta falta dele, sinto falta do meu marido, sinto falta do meu melhor amigo. Até hoje, não entendo como fui tão facilmente manipulada. Estou tão sozinha. Meus filhos estão aqui, mas não somos tão próximos como costumávamos ser, mas eles estão aqui. No entanto, a pessoa que mais quero não está. Ele seguiu em frente e eu sou a razão disso. Um dia seguirei com minha vida, mas por enquanto mereço isso. Mereço tudo isso. Edit, falei com alguém nas mensagens e queria esclarecer a questão. Queria falar sobre o que meu ex passou, mas senti que não era meu lugar falar sobre a dor dele. Tentei fazer as pazes inúmeras vezes, mas ele não queria nada comigo. Não ajudou o fato de que meu amante não queria me deixar em paz, não importava o que eu fizesse, ele simplesmente não me deixava em paz. Eu me sentia presa durante o caso, estava em uma espécie de nevoeiro estranho. É difícil de explicar, era como uma experiência fora do corpo. Aquele dia que era para ser a última vez, e ele deixou uma marca em mim. Lembro-me de quando implorei ao meu ex para me dar outra chance. Foi dias depois que ele descobriu. Ele apenas me olhou e foi embora. Apenas 3 vezes ele falou comigo. Quando tentou ser civil ao assinar os papéis do divórcio, quando liguei para ele após meu parceiro me bater e no dia seguinte, quando quase matou meu amante. Naquele dia, ele descarregou tudo em mim. Como mencionei antes, ele tem o hábito de deixar tudo fermentar antes de explodir. Ele gritou comigo sobre minhas escolhas estúpidas, sobre como destruir, como ele não tem o luxo de lamentar nosso casamento porque precisa ser forte para as crianças. E eu apenas chorei porque quebrei este homem forte que teria tentado encontrar uma maneira de congelar o inferno se eu pedisse. Pedi desculpas, mas ele não quis ouvir minhas desculpas. Ele me disse que meu amante nunca mais me incomodaria e saiu. Demorou um ano antes de começarmos a conversar. Antes disso, ele não queria nada comigo. Quando ele começou a se envolver com algumas das mulheres que eu conhecia, eu apenas o deixei ser. Eu sabia porque ele estava fazendo isso e senti que era merecido. Foi depois daquela reunião de família que ele começou a agir de forma civilizada pelo bem das crianças, e durante esse tempo percebi verdadeiramente o que eu destruí. Após a reunião de família, pouco a pouco, meus filhos começaram a falar comigo novamente. Meu filho mais novo demorou mais tempo, mas eu tentei, ó Deus, como eu tentei fazer as pazes com eles. Eu precisava consertar o que quebrei com eles. Eles eram minha principal prioridade. À medida que as crianças viam meus esforços, elas lentamente se abriram, mas não tanto. Durante aquele segundo ano, vendo meus filhos rindo na casa enquanto meu ex-marido brincava, ajudava nas tarefas, cozinhava na churrasqueira e dançava com as meninas. Pensei que se eu fizesse o esforço de mostrar a ele o quanto estava arrependida, poderia reconquistá-lo. Fiz tudo o que pude, pedi aconselhamento para casais para começar de novo, usando cada roupa que ele me comprou, seu perfume favorito, arrumei meu cabelo do jeito que ele gostava, mas ele simplesmente me ignorou. É por isso que tentei beijá-lo naquele dia. Pensei que havia um momento, mas ele me parou. Eu chorei, implorei, e ele apenas olhou para mim. Ele me disse que não poderia ficar comigo porque eu o quebrei. Ele nunca me beijará porque tive outro homem na minha boca. Ele nunca me abraçará porque outro homem me tocou. Ele nunca dormirá comigo porque eu permiti que outro homem dormisse ao meu lado. Eu apontei as mulheres com quem ele esteve depois do nosso divórcio, e ele deixou claro que isso aconteceu depois do nosso divórcio. O que eu fiz foi durante o nosso casamento. Seu corpo e coração pertencem a mim, assim como meu corpo e coração pertencem a você, e você destruiu isso. Estou tentando ser apenas amiga dele, mas é difícil. Estive casada com esse homem por mais de 20 anos e arruinei tudo em 6 meses. Por quê? Uma crise de meia-idade? Pela minha necessidade desesperada de amigas?
vezes. Um impulso de querer me encaixar? Olho para trás e não sei quem era aquela pessoa. Tudo foi fora do meu caráter. Minha terceira filha entendeu, e se não fosse por ela estar lá para mim, eu teria acabado com minha vida. Ela me manteve sã, me manteve segura. Eu não fazia ideia de que ela estava em casa naquele dia. Normalmente, o abuso acontecia quando as crianças não estavam ou enquanto estávamos indo e voltando do trabalho. Sempre temi quando elas saíam, mas permiti que ele fizesse isso comigo porque sentia que merecia. Naquela noite, eu me defendi, disse a ele para sair, e ele não gostou nada disso. Quando ele me bateu e me prendeu contra a parede, minha filha apareceu do nada e pulou nas costas dele. Quando ele me bateu novamente, ele a derrubou e deu um tapa nela. Eu acertei e corri para a garagem com minha filha. Ele estava batendo na porta, e ela chamou seu pai. Ele praticamente arrombou a porta da garagem quando meu ex chegou, e eu tive que impedi-lo. Caso contrário, meu ex o teria matado. Sua nova esposa é uma bênção para ele, pois permitiu que ele amasse novamente, que fosse ele mesmo novamente. Eu não queria fazer parte da nova vida dele, mas ela insistiu. Ela também estava em um relacionamento abusivo antes de conhecer meu ex-marido. Ela não queria animosidades, e acredite, deixou claro que tem garras e não tem medo de usá-las se eu ultrapassar os limites. Meus filhos a adoram, afinal, ela foi a professora de inglês da maioria deles. Eu só tenho esses momentos de culpa esmagadora que são paralisantes. Sim, ainda trabalho para aquela empresa e eventualmente, me tornei gerente e despedi aquelas mulheres. Eu sabia todos os segredos sujos delas, então livrar-me delas não foi um problema. Eu só sinto falta do que tinha, só isso. Agora, vamos para a próxima história. História 2. Eu desapareci da minha família e do meu noivo depois do que minha irmã fez. Preciso de um pouco de conselho sobre o assunto, pois não sei mais o que fazer. Eu tinha 21 anos quando meu noivo me pediu em casamento. Ele era a luz da minha vida. Nos conhecemos desde a pré-escola, nossas famílias são muito próximas. Ele vinha jantar conosco diariamente e vice-versa. Ele não tem irmãos, mas eu tenho 2 irmãs mais velhas, o que é muito importante, pois ele também era muito próximo delas. Crescemos juntos. Quando começamos a namorar, acho que nossos pais não pararam de comemorar por semanas. Ele me ajudou a lidar com muita da minha ansiedade, e mesmo quando ganhei um pouco de peso e minha mãe me criticou dizendo que ele iria me deixar, ele a enfrentou e disse que me amava pelo que eu era, não pelo meu aspecto físico, embora ele dissesse que eu era a garota mais bonita do mundo para ele. Estávamos noivos há apenas 6 meses antes do incidente. Minha irmã do meio, vamos chamá-la de Nick, era uma pessoa muito fria. Ela nunca mostrava afeto, ela só se abria com meu noivo, pois dizia que o via como um irmão, e ele também a ajudou em muitos dos seus momentos difíceis, como na luta contra vícios em drogas e problemas com a lei. Ela e eu nunca nos entendemos bem. Eu a amava profundamente porque era minha irmã, mas não gostava dela como pessoa. Do nada, ela me disse que queria me levar para uma balada, já que nunca tínhamos saído juntas antes e ela se sentia mal por estar tão distante de mim. Eu concordei, e naquela noite saímos para a balada. Não era realmente meu estilo, mas depois de algumas bebidas eu relaxei um pouco e comecei a me divertir. A noite estava indo bem até que Nick avistou um cara do outro lado da sala, que ela alegou querer subir como uma árvore. Ela foi até ele, e em poucos minutos, voltou com uma expressão carrancuda no rosto. Perguntei o que tinha acontecido, mas ela não disse nada. Continuei insistindo porque não queria que nossa noite fosse estragada. Ela então me disse que o cara não queria o número dela, mas sim o meu. Eu disse a ela que ele era um perdedor e que havia muitos caras ao redor que dariam tudo para estar com uma garota como ela. Mesmo assim, ela não cedeu. Disse que precisava usar o banheiro e que depois iríamos embora. Esperei por mais de 1 hora. Durante esse tempo, bebi muitos coquetéis diferentes e comecei a me sentir muito tonta e com a cabeça leve. Decidi que ia chamar um táxi para casa, pois tinha certeza de que Nick tinha saído. No caminho para fora, encontrei um amigo de Nick, com quem ela havia saído brevemente. Ele me perguntou se eu precisava de ajuda para chegar ao meu carro, e eu expliquei que estava chamando um táxi. Ele disse que estava se preparando para sair e que poderíamos compartilhar um. Eu aceitei e saímos da balada juntos, entrando no primeiro táxi que vimos. Tentei encontrar meu telefone na minha bolsa, mas me senti cada vez mais tonta. Não lembro o que aconteceu a seguir, pois desmaiei, e na manhã seguinte acordei em um sofá duro com a cabeça doendo. Quando recobrei a consciência, percebi que estava na casa do amigo de Nick e meu telefone estava sobre a mesa de vidro à minha frente, mas estava descarregado. Quando ele notou que eu estava acordada, me ofereceu alguns comprimidos e água e explicou que eu tinha desmaiado no táxi e ele não lembrava o endereço dos meus pais. Então ele me pegou e me trouxe para cá, onde me deitou no sofá. Eu disse que precisava ir para casa, pois meu noivo estaria preocupado. Ele chamou um táxi e eu fui embora. Quando cheguei na casa dos meus pais, minha mãe e meu pai, Nick, meu noivo e os pais dele estavam todos na sala de estar. Eu pensei que eles estavam preocupados comigo, mas assim que abri a boca, meu noivo perguntou como eu pude fazer isso com ele. Tentei explicar que meu telefone tinha descarregado, mas ele começou a gritar sobre como eu pude traí-lo. Eu estava perplexa, porque ele pensava isso. Tentei explicar o que aconteceu naquela noite, mas fui interrompida. Nick então entrou na conversa, dizendo que eu
era uma vadia mentirosa e como eu pude ser tão insensível com um homem que esteve ao meu lado nos momentos difíceis. Ela continuou dizendo que eu fiquei flertando com caras aleatórios a noite toda e que quando ela foi ao banheiro, me viu saindo com um amigo dela. Eu lhe contei o que realmente aconteceu e ela me mostrou fotos no celular dela, nas quais, ao sairmos, a mão dele estava nas minhas costas, me conduzindo para fora. Sim, a foto parecia horrível, e eu estava tão bêbada que nem percebi que a mão dele estava nas minhas costas. Meu noivo estava tão bravo que continuava gritando, e as mães dele e minhas estavam chorando. Então pedi a Nick para ligar para o amigo dela e ele confirmaria que nada aconteceu, mas quando ela ligou, ele contou uma história completamente diferente. Ele disse que eu implorei para que ele me levasse de volta para a casa dele e quando ele o fez, nós dormimos juntos várias vezes. Fiquei furiosa e comecei a chorar e a gritar com Nick, porque sabia que ela havia armado toda essa situação para me deixar mal. Implorei ao meu noivo para que acreditasse em mim, mas ele apenas balançou a cabeça e foi embora. Quando todos foram embora, minha mãe me deu um tapa na cara e me mandou embora. Eu saí e fui para a casa de um amigo, onde fiquei por algumas noites. Durante essas noites, liguei para meu noivo chorando e implorando para que ele acreditasse em mim, que nada tinha acontecido, mas tudo caiu em ouvidos surdos, pois ele nunca retornou minhas ligações ou mensagens. Minha mãe me enviou uma mensagem dizendo que estava me expulsando e que não conseguia acreditar que eu faria uma coisa dessas, além de muitas outras palavras dolorosas que não acho que eu possa repetir aqui. Ela nem sequer me deu tempo para pegar minhas coisas, pois jogou tudo fora. Agora eu estava sem teto. Nenhum membro da minha família quis me acolher, pois escolheram o lado do meu noivo e da minha mãe. Em menos de um dia e meio, meu mundo inteiro foi destruído por causa das mentiras de Nick. Durante semanas, tentei de tudo para recuperar meu noivo e minha família. O ponto limite para mim foi quando chegou o Natal e eu fui à casa da minha mãe para tentar me reconciliar. Eu estava dormindo de sofá em sofá nesse período. Quando cheguei à casa dos meus pais, bati na porta, mas ninguém respondeu. Meu amigo então me ligou e disse que tinha visto no Facebook que minha família estava em outro estado celebrando o Natal e postaram fotos online. Todos estavam lá, minhas irmãs, pais, avós e até meu noivo e sua família. Quando eu mesma vi as fotos, não consegui parar de chorar, pois todos pareciam tão felizes. Chorei por dias e dias antes de decidir bloquear todos eles. Eu até devolvi meu anel de noivado. Meu amigo conhecia alguém a algumas horas de distância que estava procurando ajuda em sua residência, e ele também tinha acomodações acima do local onde trabalhava, então eu poderia pagar um aluguel barato e trabalhar ao mesmo tempo. Eu queria recomeçar minha vida, pois me doía que ninguém ficasse do meu lado e todos me abandonaram para que eu pudesse me virar sozinha. Eu consegui, mudei-me rapidamente e estava indo bem. O apartamento era pequeno e eu tinha que trabalhar mais de 10 horas quase todos os dias, mas consegui economizar bastante dinheiro. Não estou mais morando no apartamento, consegui alugar um condomínio muito melhor, mas ainda trabalho no restaurante como assistente de gerente. Agora, já fazendo cerca de 2 anos desde que saí e não falei com nenhum dos meus familiares. Eu não sabia o que estava acontecendo com eles até que um dia alguém bateu na minha porta. Era meu ex-noivo. Eu estava chocada, para dizer o mínimo. Todos aqueles sentimentos voltaram de repente e tudo o que eu queria era pular nos braços dele, mas então me lembrei da dor que senti e tentei fechar a porta na cara dele, mas ele a impediu e pediu para que eu deixasse ele explicar. Ele disse que Nick havia se casado e confessado que mentiu sobre a situação porque havia encontrado alguém que amava muito e percebeu o quão horrível tinha sido o que fez. Perguntei como ele me encontrou e ele disse que meu amigo lhe contou. Toda a minha família estava tentando entrar em contato comigo e queria me ver. Eu disse que precisava de tempo para ver se eu queria mesmo tê-los de volta na minha vida. Ele foi embora e eu tenho estado um caos desde então. Não sei o que fazer. Sei que nunca vou perdoar Nick. Ela pode apodrecer. Para mim não faz diferença. Mas é difícil porque minha outra família e meu ex-noivo não sabiam que ela estava mentindo. E também senti que eles me abandonaram muito rapidamente sem me deixar explicar meu lado. Não sei se devo perdoá-los. Qualquer conselho seria muito útil. Obrigada por dedicar seu tempo para ler. Atualização. Uau, pessoal, eu nem sei por onde começar. Estou realmente muito grata por todo o apoio, conselhos, mensagens lindas e prêmios que vocês me deram. Gostaria de poder agradecer pessoalmente a cada um de vocês, e eu tentei o máximo para responder a cada mensagem. Vocês são realmente incríveis e eu chorei lendo todos os comentários. Meu coração nunca foi tão tocado com a quantidade de amor e apoio que recebi nesta postagem, e sinto muito se demorou para postar uma atualização. Eu estava realmente em choque e não sabia como lidar com isso, então nunca voltei a falar com meu ex. Não sabia o que fazer, mas eventualmente ele deve ter dado meu número de telefone para meus pais, pois eles me enviaram mensagens pedindo para nos encontrarmos. Eu nunca respondi e estava planejando organizar uma reunião por Zoom, mas não precisei, pois eles também apareceram na minha porta. Bem, meu pai apareceu. Quando eu abri a porta e o vi lá em pé, acabei vomitando, o que ele insistiu em limpar. Quando ele terminou, nos sentamos e eu comecei a chorar. Minhas emoções estavam uma bagunça, e meu pai usa o mesmo perfume há muito tempo,
Então, quando senti, isso trouxe de volta todas essas memórias. Ele tentou me abraçar, mas eu o afastei e perguntei o que ele estava fazendo ali. Ele explicou que ele e minha mãe estão se divorciando. Ele disse que implorou para minha mãe entrar em contato comigo assim que eu saí, mas ela se recusou e disse que eu estava agindo como uma criança e, se eu queria deixá-los depois de fazer algo tão horrível, então eu poderia seguir sozinha a partir de então. Perguntei a ele quanto tempo demorou para perceberem que eu tinha ido embora. Ele disse que chegaram em casa depois da véspera de Ano Novo e estavam planejando me convidar para que pudéssemos conversar. Foi quando eles entraram em contato com meu amigo e ele disse que eu havia saído e que não sabia onde eu estava. Perguntei por que ele não ouviu o meu lado da história e por que me jogaram fora tão facilmente. Ele apenas começou a chorar. Ele disse que nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto e deseja mais do que qualquer coisa poder desfazer tudo. Eu disse que quando eles descobriram que Nick estava usando drogas e havia saído do ensino médio, eles não a jogaram fora. Em vez disso, todos fomos para um feriado para que ela pudesse se concentrar em coisas além das drogas. E durante na viagem, ela se viciou em álcool e a cada vez, eles a defenderam repetidamente. Ele disse que não tinha ideia de que minha mãe me expulsaria. Achava que seria apenas por alguns dias, mas então decidiram de última hora passar o Natal fora do estado. Minha mãe aparentemente prometeu a ele que eu poderia voltar para casa depois que eles voltassem. Eu disse que ela havia jogado fora todas as minhas coisas, mas ele disse que tudo ainda estava lá e que ela mentiu sobre isso. Perguntei o que havia acontecido com Nick e ele disse que ela é como se estivesse morta para ele, que não quer nada a ver com ela. Mas minha mãe tem chorado para ele pedindo para perdoar Nick, pois ela não está bem e eles já haviam perdido uma filha e não podiam perder outra. Ele bloqueou minha mãe e Nick e tem pressionado meu ex para me encontrar. Meu ex cedeu e quando meu pai disse que havia bloqueado minha mãe e Nick e contou onde eu morava, eu pedi que ele nunca aparecesse novamente, a menos que eu desse permissão, e ele concordou. Ele perguntou o que aconteceria agora e eu disse que realmente não sabia e que ele me magoou muito. Então falei em detalhes sobre o quanto ele me feriu e como foi difícil vê-los tão felizes sem mim e como tem sido difícil. Ambos estávamos chorando no final, mas fiquei realmente aliviada por ter colocado tudo para fora. Senti como se um grande peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Meu pai então disse que conhecia alguns lugares na área e ajudaria a conseguir um apartamento melhor e também ofereceu ajuda para conseguir um emprego melhor. Mas eu disse que não deixaria este emprego, pois meu chefe me ajudou muito e eu queria retribuir a qualquer custo. Eu disse que não queria que ele fizesse nada por mim, mas que queria reconciliar, mas isso teria que ser nos meus próprios termos e levaria muito tempo para confiar nele novamente e talvez eu nunca confiasse nele novamente. Ele disse que faria qualquer coisa para compensar o que fez. Perguntei por que Nick fez isso e se ela havia dito algo sobre isso. Bem, ela disse que achava que meu ex merecia alguém melhor do que eu e que queria vê-lo feliz porque ele estava fazendo muitos sacrifícios no relacionamento. Ela o amava como um irmão e queria terminar o noivado. Então naquela noite pediu ao amigo dela que fosse me buscar no clube para que ela pudesse tirar fotos e me levar para casa. Assim o plano dela poderia funcionar. Ela disse que nada sexual aconteceu. Eu fui dormir no sofá e foi isso. Ele ficou jogando videogame a noite toda até que eu acordei, o que ele tem como prova. Aparentemente, meu pai estava planejando pegar minhas coisas na casa da minha mãe e trazê-las para mim, mas eu disse a ele que não queria mais essas coisas. Então, perguntei sobre o marido de Nick e ele disse que minha mãe tem sido reservada com toda a situação, mas ele tinha o número dele e o anotou para mim. Depois que meu pai saiu, decidi ligar para o marido de Nick. Eu estava suando o tempo todo e me sentindo tão mal, e se eu pudesse ouvir ela ao fundo? De qualquer forma, quando ele atendeu, eu apenas despejei tudo, o que lamento profundamente, pois deveria ter abordado o assunto com mais calma. Ele parecia realmente confuso e eu expliquei toda a situação novamente. Eu até dei detalhes sobre os problemas dela com drogas e álcool. Honestamente, eu esperava que ele me xingasse e defendesse Nick, mas ele soltou um longo suspiro e, bem, descobri que ele tinha a sensação de que ela não era exatamente inocente. Ele revelou que ela e a irmã dele estavam tendo problemas e que ela estava espalhando mentiras incessantes sobre a irmã dele, causando uma grande rixa entre elas. A irmã dele nem mesmo compareceu ao casamento deles. Eu disse a ele que sentia muito, mas que ele deveria consertar as coisas com a irmã dele, porque Nick era o problema, não ela. Conversamos um pouco mais e ele desligou. Não estou totalmente certa sobre o que ele fará com essa informação. Espero que ele corte as perdas e a deixe, porque ele parecia uma pessoa realmente legal, e mesmo ele perdeu a própria irmã por causa de Nick, então decidi me reconciliar com meu pai. Minha mãe sempre comandou tudo durante o casamento deles, então o fato de ele estar tomando uma atitude firme e se divorciando dela e cortando contato com Nick mostra que ele está sério em querer fazer as pazes. Não acho que eu algum dia me reconciliará com minha mãe, já que ela acha que Nick também é uma vítima nessa história, e neste ponto, não me importo em ouvir suas desculpas. Se ela entrar em contato e conversarmos, atualizarei o post novamente. Sobre meu ex, eu não tive tempo de me encontrar com ele e conversar. Meu pai me
mencionou que queria ir com ele, mas disse que eu ficaria sobrecarregada se ambos estivessem lá, e vê-los separados ajudará a tomar decisões mais claras. Ele também mencionou que meu ex foi preso por agredir o amigo de Nick, que mentiu sobre toda a situação. Ele estava sendo acusado, mas as acusações foram retiradas alguns dias depois. Atualizarei o post novamente quando tiver tempo de falar com meu ex. Agradeço a todos por serem tão pacientes, tão atenciosos e simplesmente incríveis.